Boa noite, pessoal. Hoje eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa. Tive o prazer de ir lá no estabelecimento dele e conhecer ele. Quando a gente fala de conhecer uma pessoa, não é só ir lá e conhecer. Realmente eu fiquei conversando com ele e eu consegui a entrevista que eu tanto queria. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Eu estava até com saudade de fazer um podcast, né? Eu fiz bastante na época e a gente conversou um pouquinho. A gente fez um podcast ali informal, né? Foi informal. Se apresenta para o meu público. Bom, meu nome é Alejandro Ferrari. O pessoal me conhece como Gringo aqui por causa do meu negócio, que é Gringo Gourmet. Era um restaurante e hoje eu trabalho com marmitas congeladas, né? E assim... E eu tinha um podcast também, que era Gringo Talk, né? Então, você ficou quanto tempo com o podcast? Tempo, acho que foram quase 2 anos. Foram 100 episódios. 100 episódios. Mas o seu canal ainda está aberto, não tá? Tá aberto, eu não sei se eu mudo o nome, coloco coisa do meu negócio sobre... Eu não sei o que eu faço com ele, mas tá lá. Eu tô postando uns shorts assim sobre o negócio do negócio de comida, que não tem nada a ver com o canal. Só para não deixar ele paradão. E ele deu 2 shortzinhos que eu coloquei, ele deu uma engajadinha, me animou um pouquinho. Não sei se eu volto com ele, vamos ver. Então, que tem muito inscrito, né? A gente conseguiu 40 mil inscritos, teve vídeo com 1,5 milhão de visualizações, então Uau! Eu acho que é um desperdício deixar assim, tanto tempo parado. São 3 anos que tá parado, né? Gringo, como é que foi a trajetória do seu podcast? Por que você abriu o seu podcast? Eu acho que foi bem naquela época que mas principalmente o Flow, né, do Brasil, Flow Podcast começou a ficar muito em evidência e coincidiu que por causa da pandemia eu não podia trabalhar, meu negócio funcionava só mais fim de semana e de semana a gente abria só à noite, né, porque de dia o negócio brasileiro não tem muito movimento. E como eles faziam estado de emergência, que à noite não podia abrir por causa do estado de emergência, tinha que todo aquele negócio de que o pessoal não podia sair de casa e tal, eu fiquei ocioso, né? Pela primeira vez na minha vida, eu tinha dias assim que eu não tinha nada a fazer, né? E aí eu comecei a assistir YouTube, eu acabei vendo podcast de outras pessoas, né? E aí me deu a ideia de fazer um canal. Tem, acho que um pouco a ver com, na época eu tinha uma separação e 2 gatinhas minhas acabaram morrendo, assim, tudo num tempo muito curto, assim, né? Nossa! Então, e o meu negócio indo pro buraco, porque tava pandemia, então eu acho que minha depressão, não seria não que eu estava em depressão, mas já estava indo para um caminho muito negativo tudo, né? Já tava se separação, né? Negócios que não estão indo bem, meus três gatinhas que eu tinha, 2 morreram em um intervalo muito pequeno, e aquilo me deixou bem malzão, assim, e aí eu inventei, assim, foi de uma hora para outra, um dia para o outro, eu enlouqueci lá e falei, olha, eu vou fazer, comecei a comprar as coisas sem saber o que tinha que comprar direito, gastei uma fortuna para montar aquilo, e o engraçado é que eu não tinha nenhum intuito, assim, de crescer, lógico, a gente faz as coisas para chegar em algum lugar. Mas como eu inventei aquilo do nada, era só para mim fazer uma terapia comigo mesmo, com pessoas assim, e acabava... Já que eu tinha o hábito de beber no final da noite lá no meu negócio, que sempre ficava um pessoal bebendo e acabava ficando até tarde todo dia. Então você imagina, de uma hora para outra, você não encontra mais com ninguém, né? Eu estava sozinho e não tinha mais ninguém para conversar no dia a dia. Engraçado, talvez... seria uma desculpa para ter alguém para conversar ali naquele momento. Também, tanto que começou com meus amigos, bebendo cerveja, assim, bem informal, falando um monte de palavrão, sabe? Chocou minha mãe no primeiro episódio, falou, mas como você vai fazer um programa? Mas aí, o engraçado é que explodiu num vídeo, né, que falou de máfia, um vídeo que fez com o Pezão, e aquilo se tornou uma coisa muito maior do que eu estava esperando, né? E na verdade eu não estava nem preparado para isso, né? Se eu tivesse a cabeça, eu entendesse a internet, o YouTube como hoje eu entendo, naquele momento eu acho que eu podia ter aproveitado bem melhor, né? Sim. Mas mesmo assim, eu tive outras opções de fazer durante aquilo, mas eu optei para continuar do jeito que eu estava, né? Não veio muita gente falar para você o que tem que fazer,
Porque quando você está começando ali, aí você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Aí quando você vai crescendo, as pessoas começam a dar palpite, né? Palpite, então você não... Não, e é ótimo, porque ainda mais eu que não tinha noção daquele mundo. Mas o problema é que é muito palpite de todos, aí você não sabe para onde vai. Não sabe pra aí eu onde optei, vai. não, eu não vou para nicho nenhum, vou continuar do jeito que eu tô, bem aleatório. Talvez seja isso que não fez o negócio, às vezes, se eu escolhesse um nicho, né, um público, talvez seria muito melhor, né? Mas eu acho que no final não era o objetivo, né? O objetivo era só um hobby, um pouco caro, né? Porque me custou muito dinheiro fazer aquilo. Com certeza. Mas me ajudou demais no meu negócio de hoje, né? Que o restaurante, que estava indo bem mal por causa da pandemia, transformou-se em um outro negócio, e aquilo eu falava em todos os episódios, não, eu estou fazendo agora um projeto para trabalhar com congelado. E quando eu comecei, no primeiro dia que eu soltei comida congelada, eu vendi um monte, quer dizer, eu acabei divulgando o meu negócio sem querer, né? Já vai divulgando aos poucos. Aos poucos. Já foi. Acho que o pessoal ficou tão ansioso. Pô, gringo, eu moro no Japão, vontade de ir aí, mas é muito longe. Então, quando eu comecei a vender, aí muita gente que era do Japão mesmo, né? Apesar que, lógico, o público, a maioria era do Brasil. 1,5 milhão de visualizações, não tem 1,5 milhão de pessoas aqui, né? Que falam português, né? Então é lógico que o público era muito maior do Brasil. Mas todo aquele público que estava aqui, que assistiu e tal, e ficava com vontade de ir para comer, né? Lá, quando eu soltei a comida... No começo nem era congelado, falar a verdade. No começo era comida fresca, que eu produzia na terça e na quarta e na quinta, e enviava na quinta. Então ia na geladeira. Só que aí o volume ficou tão grande que não tinha mais como produzir, enviar, aí eu congelei, aí veio o negócio do congelado. Então o pessoal, quando eu comecei a vender, aí o pessoal falou, pô, eu tenho tanta vontade de experimentar, era a chance da pessoa conseguir comprar. E nisso eu fui aprendendo como que trabalha com transportadora, com carro refrigerado, eu não sabia de nada disso, eu fiquei estudando 1 ano e meio mais ou menos sobre isso, né? Caramba! Tudo é estudar, né, gringo? Tudo é estudar. Eu não queria soltar um negócio. Eu já tinha um certo nome ali com o restaurante, né? Apesar de ser uma coisa local, as pessoas te conhecem em volta de você, não é nível nacional. Eu lembro que assim, era muito famoso a sua costela. A costela. Sim. Muito famosa. A costela de ripa. Logo que eu lancei o restaurante, tinha costela com osso e tal. Acabei tirando depois por questão de preço, né? Começou a ficar muito caro. Mas aí mesmo assim continuava vendendo costela sem osso, mas a costela sempre foi, né? Até hoje, né? No congelado tem também. Sim. Gringo, na época que você estava com o podcast, você entrevistou bastante pessoas. E a gente estava te perguntando se você tinha entrevistado algumas pessoas que ficassem assim na defensiva. Sim. Fica, né? Elas têm medo de que a gente faça algumas perguntas que não tá no script. Sabe o que foi bom? Depois de falar com tantas pessoas, apesar de eu ser do comércio, já fala com muita gente o tempo todo. Mas no podcast eu aprendi isso. As pessoas, tem muito tipo de gente, muito tipo de pessoa, muito tipo de... Você às vezes não imagina que tem assim tantos variáveis de pensamento, sei lá. E aí tem coisas que eu nunca imaginei, que você percebe que a pessoa é daquela forma, e por mais que não entre na minha cabeça, no programa aprendi sobre isso, entende? Então, aí algumas pessoas, depois de alguns episódios, né, que no começo era mais os amigos, não tinha assim, chamar... eu até chamei o pessoal do YouTube mesmo, e eu sei que isso que faria o canal subir, né? Porque você chama o pessoal do YouTube... Ele vai dar entrevista para você e acaba trazendo o público dele, você ganha inscrito. Só que naquela época ninguém me conhecia e ninguém aceitava vir, entende? Então eu fui chamando os amigos e tal. E depois o pessoal meio que começava a se convidar e tal. Só que aí eu percebi que tinha que perguntar, porque senão ficava aquilo. Não, eu falei um negócio e na hora da edição pede para tirar. Então eu já começava um programa assim, olha... Tem alguma coisa, um assunto que você não quer que toque, então eu já deixo fora. Vamos deixar o mais fácil possível para o editor, assim, né? Para a conversa rolar sem precisar desses problemas de editar, porque depois tem que falar para o editor, a gente conversou sobre tal assunto, aí o cara tem que ficar procurando aquele assunto, é bem complicado, né? E aí mesmo você perguntando, né? Olha, tem alguma coisa que eu não quero que fala...
depois que gravava, algumas pessoas acabaram pedindo para não ou gravar de novo ou não deixou o episódio ir pro ar. Né? É complicado, porque quando a pessoa fala, aqui a gente não é nada assim, é gravado, a gente vai editar e depois vai postar. Uhum. Mas se a pessoa fala para mim assim, olha, não, ficou ruim, eu vou gravar de novo. Só então... no caso no começo nosso, o microfone era muito ruim. Uhum. Então, ele saiu um som ruim. Então, a gente tem que chamar as pessoas de volta. Por quê? Porque não ficou bonito, sim, ficou legal, né? Mas, assim, no caso, eu já falo para a pessoa, não tem condições, porque é um tempo. É muito assim, tempo, isso. É muito tempo. E muito tempo para quem edita, né? Sim. Tanto para mim, quanto no caso, o convidado, os dois acabam perdendo tempo, né? Só que na hora da edição, imagina... Depois a gente limitou, se não me engano, a gente limitou a 1 hora o programa. Mas no começo tinha programa de 6 horas. A conversa ia andando e não parava. E aí, enquanto tinha tempo e vontade de conversar... Caramba, só que imagina 6 horas? O editor, para editar 6 horas, demorava uns 2 dias, entendeu? Então... É muito tempo, foi né? Foi um problema que a gente... Na verdade, o editor, ele também não era profissional. Ele já mexia com alguma coisinha de internet, mas não era um profissional de edição, ele meio que aprendeu editando. Então, a gente acabou aprendendo tudo junto, né? Nesse meio, né? Então, a gente foi ajustando, né? De 100 episódios, a gente foi ajustando. Só que, no começo, eu acho que era muito melhor, assim, que não tinha muita responsabilidade. Você, tipo assim, ninguém tá me vendo, então eu vou falar o que eu quiser. Depois que estoura, né? Aí você já fica com uma responsabilidade um pouquinho maior, você não pode falar qualquer coisa. Você já fica meio com um pé atrás, com muita coisa que a internet é forte mesmo, né? Ela te leva longe se você... Gringo, deixa eu te fazer uma pergunta assim, eu vou fazer uma pergunta para você, que é o que eu tô passando hoje, e que assim, às vezes, você teve apoio da comunidade? É que você não foi muito, como você fez ali, assim, você não teve muito aquela coisa de... as pessoas virem, né, atrás. Eu acho que apoio assim, os amigos, a maioria não queria aparecer na internet, tipo assim, não tinha vergonha. E eu até entendo, porque eu era assim também, né? Você era assim? Sim, o primeiro episódio demorou meia hora para começar, que eu não conseguia olhar para a câmera e falar, apresentar o programa, eu não conseguia nem começar o programa, que eu achava conversar com uma máquina muito estranho, né? Hoje em dia tá todo mundo acostumado a fazer isso, né? Mas aquela época ainda era um tabu para muita gente, ainda olhar, fazer uma selfie, uma live, assim, eu não estava acostumado com isso. Então foi bem difícil no início, assim, sabe? Até hoje, vou dizer. Eu tenho o meu negócio, eu sei que quando eu faço vídeos, e eu aprendi até a editar vídeo esses dias, eu sei que eu vendo mais fazendo vídeo, mesmo assim eu tenho dificuldade ainda de produzir vídeo, né? Então naquela época era muito mais, né? Era bem mais difícil, assim. Aqui no Japão, você já está há bastante tempo aqui no Japão, sim, né? 25 anos. E eu percebi que ontem a gente foi num evento, e assim, foi um evento muito bom. Não tinha muita gente, porque eu esperava que tivesse muita mídia lá dentro do evento, mas não tinha nós. Tinha nós, se sentimos lá na mídia completa lá. Mas você sabe que eu percebi uma coisa? Eu percebi que muitas pessoas que estavam lá eu não conhecia, mas elas já me conhecem da internet, então elas chegam, falam, te conhecem. Isso é legal. Isso é legal, né? Mas tem outras pessoas que te abraçam, mesmo sabendo que você tá, e você vê que elas não estão felizes que o negócio está crescendo, né? Olha, é meio difícil falar sobre isso, mas justamente a pergunta anterior, você teve muito apoio? Quando eu chamei os youtubers, né, na verdade eles não tinham obrigação nenhuma de vir no meu programa, porque eu nem seguia eles, eu nem sabia que eles tinham um canal. Depois que eu entrei nesse mundo que eu fui ver, fulano é famoso. A Camila Pipoca acho que foi a que mais me apoiou, assim, que eu não conhecia ela pessoalmente, e ela foi muito gente boa. Mas eu tive gente que nem me respondeu quando eu convidei, ou quando eu convidei veio, foi bem arrogante, foi bem... Praia do Takai, que fala aqui no Japão, que você chega a se arrepender, fala, se eu soubesse que a pessoa era dessa forma, eu acho que eu nem perderia meu tempo assim de gravar. Não é querendo falar mal, mas isso realmente eu senti, esse negócio de apoio, né? Só que quando o negócio explodiu,
Aí pronto, aí todo mundo queria isso, Todo entende? mundo queria, Aí você né? fala, poxa, que sacanagem, né, meu? Sacanagem, Mas eu né? entendo até, né? Porque a pessoa que está nesse mundo, ela precisa estar engajada com o que está em alta. Ela não vai perder o tempo para ir num lugar que não vai trazer, entre aspas, nada para ela, né? Assim, não que ela tenha que agir dessa forma, mas eu entendo a situação, como ela pensa, né? E quem vive disso é uma doideira, né? Porque o cara tem que gravar, tem que editar, tem que manter o engajamento no YouTube, porque tem a monetização, porque não sei o quê, porque tem patrocínio, então ele precisa né? É um trabalho, né? E às vezes ele não vai dedicar o tempo dele, que já não é muito, às vezes ele tem um trabalho e ainda faz YouTube, quer dizer, sobra pouco tempo, né? Mas foi engraçado, porque depois que o negócio estourou, todo mundo, assim, tava, assim, você não precisava... Chegou uma hora que eu não tinha ninguém para chamar, de tanta gente que queria vir e estava agendado, já não conseguia encaixar mais ninguém, né? Que legal. E deu uma desanimada, acho que foi isso, porque eu fui só fazendo programas que eram mais de interesse, mais do convidado do que o meu, né? Porque não era uma coisa que eu achei alguma coisa interessante. E na pessoa eu falava, vou chamar para conversar... Não, era a pessoa querendo vender o peixe dele, ou pela imagem dele e tudo mais. Mas, assim, sou um pouco estranho, né? Parece que eu estou reclamando, não é isso, né? Essa é a realidade. É a realidade, né? Da internet ou da mídia, é verdade. Tudo, assim. Eu percebo que hoje em dia tem, assim, aqui no nosso... Ainda bem que eu tenho, além de ter o patrocínio do Açaí Motion, né, que o Santana nos ajuda bastante, apoia, os influenciadores que trabalham com ele tem muito carinho pela gente também. Ah, legal. Aí eu acho bem legal, que nem eu já recebi a Tatá do Japão aqui, não fizemos entrevista, mas ela veio aqui, fez store, né, então assim... Essa parte eu acho legal, que eles apoiam, por quê? Porque a imagem deles também estão subindo, né, eles também... de certa maneira, eles crescem e vão crescendo, né? O internet realmente funciona assim, né? Às vezes você tem um público pequeno em relação ao outro, mas se o outro vem, o pouquinho que você tem já serve para ele também, entendeu? Já serve para ele E também. a gente, lógico, quanto maior a pessoa for, mais público ela vai trazer para a gente. Mas não é uma regra. Eu tive gente que tinha milhões de seguidores. Não trouxe ninguém. Trouxe assim, no YouTube dá todos os insights, as estatísticas, né? E ele traz assim, tipo, 20 pessoas, sabe? 50 pessoas. E num vídeo aleatório você ganha mil seguidores, assim. Então não é uma regra, né? Realmente ajuda, né? Quando alguém que tem público aparece junto com você, mas não é uma regra, né? Depende muito da pessoa também. Às vezes ela vai e ela quer te ajudar e ela fica pedindo olha, pessoal, segue e tal, mas tem gente que não... Tem gente que não, né? Na verdade, eu acho que um pouco do desânimo no final da internet, ali, do podcast, acho que foi esse. A gente ter que se submeter a algumas coisas para crescer, aí eu falei, olha... Se for para fazer isso, eu já não... quero. Não que eu não quero, mas eu estava muito ocupado com os negócios, porque o negócio do congelado começou a andar muito bem e ainda está indo muito bem, então eu tinha que decidir, ou trabalha ou trabalha na internet, né? Trabalha na internet. Então eu precisei me dedicar ao negócio, mas é uma pena, né? Um canal que estourou muito rápido, foi se não me engano, na terceira semana a gente estava com 0 inscritos, e 0 pessoas inscritas, assim, tipo, no primeiro programa deveria ter 50 inscritos, né? E no terceira semana, acho que não deu um mês, já tinha, sei lá quantos mil, assim, sabe? É muito rápido, assim, né? Nossa, foi muito rápido mesmo. É muito legal isso, assim, você vê notificação, só que assim, eu não soube trazer o público, eu criei o Instagram, assim, depois, sabe? Tipo, eu deveria ter aproveitado para... aquele crescimento encher minhas redes sociais, vamos dizer, né? E aí acabei que não soube fazer isso. Não me arrependo, nem tenho mais esse Instagram do podcast, já nem existe mais, né? Mas eu deveria ter aproveitado, porque hoje em dia vale muito, né? Vale. Para quem tem negócio,
principalmente rede social. É tudo, né? Engajamento é o tudo. propaganda de hoje é essa. Antigamente era no rádio, Agora, depois era na TV. Hoje em dia a internet tem que se... Tem internet, tá tudo aí, tá tudo... Tem que se dar o braço a torcer. Tem que dar o braço a torcer. Olha, você que não gosta de mexer com coisa moderna, se você está nesse mundo que precisa vender, que tem negócios, é obrigatório hoje em dia, né? Hoje, né? Tudo não é tem obrigatório, como. né? Ó, até hoje eu tenho essa resistência, né? Eu fui começar a usar o TikTok agora não faz 2 meses que eu fui... Não, porque você já tem Facebook, já tem YouTube, já tem Instagram. Mais um, não quero. E eu, no final, eu errei de novo, porque o TikTok, que é um negócio que tá subindo... Tá subindo muito. Muito, né? Muito. Eu comecei a usar, mas mesmo assim não uso. Eu tenho lá o canalzinho lá, coloquei uns vídeos lá, mas eu nem mexo, né? Mas assim, eu sempre demoro muito, eu sou muito resistente. A inteligência artificial também, eu comecei a usar agora junto com o TikTok, que foi quando eu fiz o curso lá com a Ana, que me ensinou a editar, que eu comecei, você vai ter que usar esse aqui, ChatGPT. Eu falei, putz, eu não queria usar essas coisas, mas realmente... Tem que usar. Quanto antes você começa, acho que é melhor, né? Tira esse bloqueio logo e começa. Já começa e já faz logo, né? Eu acho que é melhor, né? Porque quem sai na frente... Né, com essas coisas aí, isso fica muito mais fácil, né? Qual foi uma das entrevistas que você fez que mais te emocionou? Emocionou? Ou te chocou? Olha, foi muito tempo, né? Já fazem 3 anos que eu parei. Antes, acho que eu tinha na ponta da língua, assim, né? Se você perguntasse assim. Mas é que são muitas, né? É difícil falar assim uma, né? Mas são muitas. Tem, por exemplo, tem entrevista que não tem sentido nenhum, mas foi muito engraçado. Tem entrevistas, tem conversas que eu achei que ia ser uma coisa muito legal, muito louca, assim, e no final tinha pouco conteúdo. Então é difícil falar uma ou outra, assim. Mas tem várias, assim, que eu falo, né? Sempre que eu estou conversando sobre isso, com alguém sobre o canal, aí alguém pergunta, e quando você falou com fulano? Não, esse aí pode ir, que é legal, que, sabe? Não que eu chego a falar, evita algumas, né, que não gostei. Não teve nenhuma que eu não gostei, assim, que se eu não gostasse eu tiro do canal, fica mais fácil, né? Sim, com certeza. Mas acho que o que emociona mais é saber que, por exemplo, há muito tempo longe da família lá no Brasil, sabe que minha mãe, principalmente minha irmã mais nova, era a que estava lá esperando soltar o YouTube, esperando soltar o vídeo para ela assistir, porque ela já era da rotina dela, assim, né? Então, acho que isso é legal, você manda um abraço aqui, manda um beijo, aí a pessoa vai saber, depois de 3 dias que o negócio editar, que vai cair lá. Com tantos inscritos, você nunca chegou a fazer nada ao vivo? Ao vivo, quando eu fui para Okinawa, eu participei do podcast lá em Gifu, do Cast Brothers, né? E aí ele falou para mim, o rapaz do podcast, ele falou, tem um rapaz que já tinha falado com um Pezão, acho que alguma coisa, depois que o vídeo estourou, um monte de gente queria fazer collab, né? Uhum. Só que eu não tinha tempo, eu já tinha um podcast e tinha o meu trabalho. Então o Pezão, eles já faziam collab com alguém e falava, fulano quer fazer um podcast. Então era muita gente marcando, mas não dava tempo. E tinha um rapaz, o Periquito no Japão, que... Ainda tem? Então, naquela época, né? Isso aí já faz 3 anos. Eu fui no podcast do Cast Brothers e eu tava indo passear em Okinawa, logo em seguida. Aliás, eu fui no podcast dele e dali fui para o aeroporto, para pegar o avião para ir para Okinawa. E o rapaz, como acho que era amigo, ele falou, olha, vai lá e fala com o Periquito e vai estar lá. E aí, o que eu fiz? Chegou lá, eu falei, vou fazer uma live, porque eu não tinha meu estúdio. Uhum. Então, eu vou pôr lá o celular para gravar. Só que na época tinha uma regra no YouTube, eu não sabia. Na hora de fazer, você tinha que... O canal já estava funcionando, mas para fazer live precisava de alguma autorização que demorava 24 horas. Então, na hora que eu fui fazer live, não deu para fazer no meu canal, porque eu preciso daquele 1 dia de autorização do YouTube, não sei o que era. E acabou fazendo a live no canal dele no final, né? Né? Então, acho que foi a única vez que eu fui fazer uma live, mas não deu certo. E no final nunca fiz live. E várias vezes que eu pensei em voltar, eu já pensei em voltar fazendo live mesmo.
para não ter esse problema de edição. Eu acabei até brigando com o amigo meu que editava. A gente acabou brigando por besteira, entendeu? Mas é estressante. É estressante. É estressante porque eu sei, porque eu sempre falo para Laila, não, mas o corte aqui, não. Ela pergunta, o que tem que cortar? Aqui. Não, olha aqui, não, aqui. É estressante, né? Ah, eu sei. E olha que eu deixava bem livre, né? Mas eu também deixo, mas aí na hora que eu tenho que opinar, que eu tenho que falar ali eu sei que é bem estressante, porque do restante eu também não faço, porque como eu já sei que é um trabalho muito estressante, deixa ela fazer lá. E se alguém, e tem pessoas que chegam, mas ela poderia fazer desse jeito, ela poderia fazer. Sim. Meu, a gente está fazendo o que dá. Sim. E na época ainda, hoje acho que está muito mais fácil, né? Os programas de edição, tem muita coisa assim, muito acessório, não sei como fala. Naquela época era bem cru o negócio, então você queria pôr um negocinho aqui no canto da tela, já tinha que comprar um pacote de programa tal, entendeu? Não era tão fácil que nem hoje, né? Sim. Mas eu acabei me desentendendo, né? Não brigando, não por causa disso, foi por causa de... Eu acho que um esperava uma coisa, o outro esperava outra, ele achava que estava me ajudando, eu achava que estava ajudando ele, e no final acabou dando uma confusão, né? Quer dizer, era um amigo que perdeu um amigo por causa disso. Perdeu um amigo por causa disso, né? E, assim, esse pessoal que estourou indo lá no seu podcast, eles também montaram um canal para eles? O vídeo que estourou foi com o Pezão, um negócio sobre máfia. Ele já tinha um canal. Então, se não me engano, ele deveria ter acho que 250 inscritos no canal dele, quando eu gravei, e eu tinha 150. Eu estava começando... E ele já tinha quase um ano de canal, mas o YouTube dele não tinha engajado ainda. Depois disso, o meu canal foi para 40 e o dele foi para 80, assim, sabe? Foi muito rápido, assim. Caraca! Foi muito rápido, muito. E o que eu falo assim, eu estava no Brasil no passado e eu fui num show de rock lá em Atibaia, ver uns amigos lá tocar e eu vi e o pessoal chegava, você é o gringo lá do podcast, quer dizer, é muito legal isso, depois de tanto tempo as pessoas te reconhecem na rua, assim, né? Te reconhecem na rua, né? Não tem jeito, acaba marcando, assim, né? Eu não soube, talvez, aproveitar muito... Não é que eu não soube aproveitar, sem querer veio muita coisa boa, né? Mas acho que se eu soubesse como funciona, igual hoje, nossa, aí ia ser bem melhor, assim, para a questão de imagem, né? De imagem, né? Isso eu poderia ter aproveitado de uma forma muito mais positiva, apesar que já foi muito bom, né? Já. Muito bom. Mas essa parte do canal, você não pensa em fazer lives nele? Falar sobre comida? Sim, só que assim, o pessoal que trabalha comigo não gosta de aparecer, então eu já não posso pôr uma câmera ali na cozinha, entendeu? Eu já pensei em deixar, igual o Big Brother, não, assim, eu nem gosto, acho que eu nunca nem assisti Big Brother, não vou nem falar mal, eu nunca nem assisti, mas assim, deixar lá direto. Você tá curioso ali, entra lá, tá tendo o dia a dia da cozinha de entende? Na época era restaurante ainda, né? Eu acho que ia ser legal, tipo assim, eu tô curioso como que é uma cozinha em andamento. Eu mesmo, como eu nunca estudei gastronomia, né? Eu venho de uma família que trabalha com comida, meu pai, minha mãe. Então eu aprendi com eles, mas eu nunca fui estudar, né, gastronomia em si. Mas muita coisa a gente fica curioso, como será que funciona numa cozinha, né? E você não acha isso, assim, sabe? Uma cozinha em pleno funcionamento, na hora do pico, assim, né? Mas eu acho que ia ser muito legal. Você ia ter que pôr máscara nas pessoas, porque elas não gostam de aparecer. Não, elas não querem nem saber, então nem cogito isso, né? E assim, né, lógico, eu gostaria de ter uma cozinha bem mais bonita para ter uma visão visual melhor, assim, né? Que não seja bonita, né? Minha cozinha até que, comparado com as cozinhas do Japão, do restaurante japonês, né? Mas, assim, eu ainda pensava, assim, numa cozinha bem... uma aparência bem melhor e deixar uma câmera ali. Lógico, ninguém vai ficar o dia inteiro assistindo, mas é legal, você tá olhando o YouTube e de repente aparece lá no meio de um almoço, assim, o pessoal vê como que é uma loucura trabalhando numa cozinha, sabe? O seu restaurante, na época da pandemia, ele deu uma descida, você já fez a transição ali para vender congelados, né? Demorou 1 ano e meio quase, né? 1 ano e meio. Nesse processo todo, para você, assim, como é que você... como a sua cabeça de empreendedor, como é que funcionou ali para você não pirar de vez e
chutar o pau da barraca. Como é que foi? Na verdade, não foi nem isso, assim, eu estava querendo só sobreviver, eu não pensava nem em ganhar dinheiro, ou me dar bem, ou nada disso, eu só precisava sobreviver, porque na verdade a pandemia, queira ou não, apesar do restaurante ser muito conhecido na região, ter movimento, tinha fila, né, para comer, para ir almoçar lá, para jantar às vezes. Só que, como é pequeno, o faturamento não dá muito, e não roda 7 dias por semana bem, roda sábado e domingo só. Uhum. Comércio brasileiro no Japão não é igual no Brasil que trabalha todo dia, né? Bem, né? Então, sempre rodou muito bem, só que nunca deu um dinheiro assim para falar, olha, tá dando muito lucro. Sempre foi guiri-guiri, né? Pagava as contas e olha lá. Quando veio a pandemia, você já tá no guiri-guiri. Veio a pandemia, quer dizer, você já vai pro negativo, já vai, né? pro negativo. Então, meu desespero era esse, que um pouquinho antes da pandemia eu tinha feito uma dívida de 100 mão para reforma, justamente porque o negócio estava indo bem, e eu fui ao banco e falei, olha, meu negócio está indo bem, já tem alguns anos, só que precisava reformar, mudar o maquinário, mudar a aparência, né? Porque no começo, eu e meus amigos que reformamos ali, não tinha dinheiro para começar, né? E aí, brasileiro é assim, né? Começa de qualquer jeito. Hoje eu falo assim, não compensa, compensa muito mais você conseguir um capital, já estruturar e começar, porque depois fica muito difícil você mexer no meio do processo. Você parar um negócio para reformar. Para reformar, para fazer, né? Depois de um ano e pouquinho que eu fiz uma dívida enorme, né? Para mim, naquela época era enorme, 10 milhões, eu faturava 2 por mês, sabe? Era muito dinheiro. Passou um ano e pouco, veio a pandemia, eu ia morrer com a dívida. Você entendeu? Tipo assim, eu tava querendo ter esperança do meu negócio começar a ganhar dinheiro agora, de repente eu ia, talvez, acabar o meu negócio e ia ficar com a dívida ainda. Então, quando eu inventei os congelados, essa transição foi sobrevivência total, assim. Eu não esperava lucro, eu só esperava continuar e conseguir pagar minhas contas, né? Que legal. E por orgulho eu não desisti, porque eu podia ter desistido, né? Para mim, eu tenho carta de empilhadeira, eu tenho carta de caminhão, então eu podia ir para trabalhar e ganhar dinheiro, assim, na fábrica, ou qualquer outro lugar. Só que eu não queria ficar com o nome sujo, sabe? Tipo assim, desistir, assim, né? Mas eu acho que isso foi o seu diferencial, porque se você desistisse, você não ia chegar onde você chegou agora. Talvez eu voltasse pro Brasil. Você resistiu. Chegar com a mão na frente e outra atrás, depois de 20 anos no Japão, fala, poxa vida, não trouxe nada, ainda deixei a dívida lá, sabe? Eu acho que o orgulho não deixou eu voltar, sabe? Eu queria chegar... Minha família inteira veio pro Japão. Assim, eu falo mãe, irmã, assim, a família toda, tios, né? Quem tem família japonesa, assim, né? Todo mundo já veio uma vez. E todo mundo já tinha voltado. E só eu fiquei. Falei, não é possível que o último que fica ainda vai voltar negativo, assim, né? Volta no negativo. Então, quando o negócio começou, eu ainda estava fazendo tudo. Podcast, restaurante e congelado. Eram os 3. 7 dias por semana é normal para mim, sempre foi, né? E ainda é. Hoje roda 7 dias por semana o negócio. Então era só sobreviver. Poxa, se o negócio andar, me ajudar a pagar, era um complemento de uma renda que virou principal. Hoje eu acabei desistindo do restaurante agora, né? E agora só tá com congelado, só né? com congelado. Tem todo um processo aqui, você teve todo um processo. Quando você montou o restaurante também, vem tudo, não vem? Para eles verificar a cozinha. Sim. Essa parte que é o que a gente falou de estudar, né? Como que faz, pergunta para um, pergunta para outro, mas no final o órgão, por exemplo, o Hokenjo, né, que mexe, a vigilância sanitária que mexe com a licença. Se você vai lá, eles têm paciência para te explicar, sabe? Então você não entende nada, você não sabe nada, mas eles vão te explicar, olha. Para você abrir, você tem algumas regras, você seguindo essas regras aqui, você consegue tirar a licença. Então, a primeira reforma já foi feita desse jeito, assim, olha, precisa da porta que tem que voltar automaticamente, né, ou com mola, ou com... porque a porta não pode ficar aberta, o cliente entrar, a porta fica aberta. São regras simples, uma grade com a caixa de gordura, né, para descer a água. Nesse ralo tem que ter uma grade, né, porque para evitar de bicho entrar dentro da cozinha. Exaustor, na saída do exaustor tem que ter uma tela, são bem uma pia, né? O mais importante é essa piazinha que que ninguém usa, sabe? É uma regra do Japão. Você tem que ter a porta para sair, para entrar tem que ter uma porta da cozinha. Então a gente coloca aquelas bang bang assim, né?
Só que antes do bang bang você tem que colocar uma pia, que é onde você sai para o salão e quando você volta você lava a mão nessa piazinha para entrar na cozinha. E, poxa, o pessoal lava a mão na pia, né? Ninguém para lavar a mão ali para depois entrar na cozinha, né? Só que no dia da vistoria tem que ter essa piazinha, entendeu? Então isso aí é engraçado que quem é do ramo sabe o que eu estou falando. Às vezes o pessoal põe até uma pia fake ali só para passar, porque é o principal, acho que que eles exigem, né? Você já imaginou que como é higiene eu acho até certo, sabe? Você já imaginou se eles abrem a torneira? Não, então, o engraçado é que faz uma semana ou duas, eles foram, né, fazer a vistoria lá, só que não tem mais restaurante, né? Mas como eu não queria perder a licença, vai que eu volte com o restaurante, eu já estou com a licença na mão. Aí eles falaram que ia fazer a vistoria, minha licença ia vencer já pela segunda vez, né? A cada 6 anos vence, né? Então já é a segunda renovação. E fazia tanto tempo que eu não mexia na piazinha lá, porque a gente tem 4 pias dentro da cozinha, entendeu? Né? Só que tem que ter essa pia antes de entrar dentro da cozinha. E na hora que o pessoal chegou, abriu o registro, começou a passar bem no encanamento dessa piazinha, sabe? Fazia tanto tempo que eu não mexia, que na hora que eu abri o registro, né, que a gente tava fechado, o negócio começou a vazar e o cara da vigilância olhou e falou, nossa, tá ruim isso aí, tem que mandar sabe? Acho que a gente já sabe, né? Tipo, não que a gente não lave a mão, pelo amor de Deus, sabe? Mas só que ninguém não usa né? aquela, porque fica naquele cantinho, não tem nada a ver você ir lavar a mão ali já. É que assim, você tem que dar uma pia para lavar verdura, outra pia para lavar louça, outra pia, tem uma regra. E eu tenho 4 pias, então eu já tenho pias sobrando, assim, vamos dizer, né? Então ninguém vai naquele cantinho lavar, né? Caramba, tem que ter tudo isso? Não, eu tenho. Na minha cozinha são 4, né? Ah, tá. Então você tem o mínimo, assim, uma pia para você lavar a louça e outra pia para lavar a mão, né? Eu tenho 4 dentro da cozinha, fora essa daí, né? Então, quer dizer, é muito fora de caminho a gente, né, vai lavar a mão. E outra, hoje em dia a gente não trabalha com restaurante, não fica atendendo o cliente entra e sai, né? É outro negócio. Então eu já estava inutilizada aquela pia. Foi bem engraçado, porque ele olhou para minha cara, tipo assim, tá na cara que você, né, esse negócio estava parado. Mas ele foi gente boa, falou, você promete que vai arrumar? Eu prometo. Então tá bom. Passou. Então vai. Pelo amor de Deus, isso não quer dizer que a gente não lava a mão. Não. Pelo contrário, sabe? Eu acho que tem um negócio na gastronomia, que é o negócio da touca, que eu sei que tem o pró mas tem o contra. E a luva. Tem uma moda, tá na moda hoje em dia o pessoal usar luva para trabalhar com comida. Eu acho que a mão que tá na pia o tempo todo, lavando louça e cozinhando, ela tá mais limpa do que qualquer luva que você imaginar. Ainda mais aquela luva que a pessoa tá trabalhando com comida e aí cobra, pega dinheiro na mão, mas como tá com luva, passa assim, sabe? Dá uma aparência de uma higiene, mas é muito pior do que você tá com a mão nua, né? Eu acredito, eu sei, e pode ver, qualquer chefe, qualquer restaurante de alta performance, ninguém tá de touquinha na cabeça e com luva na mão, sabe? Porque já tem uma regra ali, se você tem cabelo comprido, amarra, se você tem cabelo curto, passa gel, já existe um processo para evitar cabelo e mesmo, lógico, ainda não tem como, uma hora ou outra vai cair. Então a touca ainda, eu entendo, só que aí você pode pôr um boné, você pode pôr uma bandana, só que a luva não, eu tenho certeza absoluta que a luva é muito mais anti-higiênico do que a mão nua de um cozinheiro. A pessoa está o dia inteiro com a mão lá, com sabão, inteiro, né? Não tem como a sua mão tá com... a luva tá mais limpa do que aquilo, porque com a luva você pega o utensílio, você pega outras coisas, você tá com a luva, aí você vai lá e mexe na comida, não é higiene. E se você pega aqui e você sente que aqui não tá muito limpinho, você vai lá e já lava isso, a mão e já no volta, tato, né? exatamente. No tato, você sentiu. Com a luva você não sente nada com a luva, disso, não. você vai lá no automático, você pode ver, fazendo, né? as pessoas trabalham... a mão. Sim, você tá protegendo sua mão de alguma alergia, de alergia ao sabão, ao detergente, mas acho que contaminação, olha, contaminação, para quem não... é contaminação cruzada que chama. Você tem uma tábua onde corta carne crua e você tem uma tábua onde corta verdura. Você não pode usar a mesma tábua, a mesma faca, porque se você corta carne crua aqui e você corta a carne já cozida aqui, se você usar essa faca, ela vai contaminar a carne assada já, né? Você está mexendo com carne crua aqui, você não pode trabalhar... É isso o principal na alimentação, é isso. Você não pode misturar
carne crua, principalmente, com o alimento já pronto, né? Olha, não é assim, uma bactéria de uma mão, não é isso. Eu não entendo nada disso, mas assim, eu acho que as mulheres não fazem isso, não. Não. Eu acho que as pessoas... Usa a mesma tábua, mas dentro da sua casa, e é lógico. Tá. A pessoa tem aquele cuidado, né? Cortou um frango, lava a tábua, depois pega e usa de novo. Mas numa cozinha, naquela correria, pode acontecer um acidente. Então, por isso que a gente já tem uma tábua pronta, própria para isso, e uma faca própria para isso, para você não enganar. Uma pessoa se contaminou lá dentro, pegou uma bactéria, meu Deus, isso aí dá um problemão. Processo. Então, para evitar aquilo de olha, eu me enganei, não existe me enganei, né? No Brasil ainda é mais rigoroso, a gente usa tábuas de várias cores diferentes. Tem a tábua verde, uma vermelha, cada uma tem uma cor para você saber. Isso aqui é para verdura, isso aqui é para carne, isso aqui é para comida já cozida, isso aqui é para comida crua. Essa faca também é só para... Principalmente é isso, né? E o frango, né? Que é o principal que contamina mesmo, é o frango. Então, o frango, e esse negócio de lavar o frango, já deve ter ouvido falar, o pessoal tem nojo assim do frango, e lava, e água com bactéria vai para tudo que é lado, né? Então, quer dizer, você vai mexer com comida crua, mexe nessa pia, nessa faca, é só isso. Isso aí, não, só isso não, né? Mas isso é o principal para evitar um problema de contaminação. Não é a luvinha que vai te deixar a sua cozinha mais higiênica. Acho que é bem ao contrário. Eu não sei nem por que entramos nesse assunto. Do nada, né? Do nada. Mas é que isso é uma coisa que quando a gente sabe, depois a gente vê que as pessoas têm uma visão errada, né? Tem. Você sabe por quê? Porque assim, tem coisas na própria cozinha que eu tenho uma certa sensibilidade e gastura de estar pegando. Então, eu gosto de usar a luva. Sim. Mas, na minha cabeça, a luva é para proteger a minha própria sua mão, não a comida. Não a comida. Aí eu lavo a luva ali também, corto, mas é porque eu não quero pegar com a minha mão naquela comida. Aí, quando eu vi você falando, eu falei, tem sentido. Por quê? Porque todo lugar que a gente vai, ou quando a gente vê, a pessoa tá ali, ela pega o dinheiro, ela tá com a luva, mas o dinheiro é sujo. Então, exatamente. Né? Ela pegou aquilo e trouxe pra cá. Não, mas principalmente comida de rua, né? Sim. É lógico, não tem uma estrutura, uma cozinha de restaurante. Então, a pessoa às vezes está ali cortando a comida e aí acaba cobrando ali, aí já entrega a comida. Aí, não, tudo bem, tá de luva, mas eu acho que aquela luva o dia inteiro... Aquela luva tá muito suja. Agora a mão não, você sujou, você pegou o dinheiro, você já lava na hora ali na pia, já tá zerado de novo, né? Você sabe que quando eu viajei para o Paquistão, e lá... Nossa, imagina! Paquistão, Índia, é mais ou menos a mesma cultura, né? Então, aí quando a gente passou, você sabe que lá tem, como todos os países, eu acredito que no Brasil tem muita comida de rua. Sim. E tem muita comida de rua que, assim, que eles gostam muito, que as pessoas comem. E aí eu olhava aquilo e aí eu falava assim, não, esse daqui é muito bom. Eu falava, não é muito bom. Não é muito bom, não quero não. Não vou comer, não. Dá um problema sério em comida de rua. Porque a gente não sabe ali. Pode ser que realmente seja gostoso, mas não é que eles estão preparados, né? O organismo deles estão preparados com aquilo. A gente não. A gente vai fazer uma viagem... com aquelas bactérias, meu Deus. Sim, quando eu fui a primeira viagem que eu fiz fora do Japão, fui para Bali, lá na Indonésia. Foram 4 dias que eu fiquei lá. Sorte que na viagem não me deu problema, mas quando da volta, logo que eu voltei de viagem, me deu fiquei uma semana mal do estômago, assim, sabe? Caramba! Porque a gente não tá acostumado. Tipo assim, às vezes a pessoa come um negócio lá e para eles o organismo já tá preparado. A gente já não tá, né? E eu achando que eu era forte nisso. Não, eu tomo minha cerveja aqui, o álcool já corta tudo isso, Não corta, porque assim, e como eu fui por causa da família paquistanesa, e aí eles falavam para mim assim, eu olhava e eles falavam, não, a gente prepara em casa, Ah, que legal, você tem familiar do Paquistão? Do Paquistão. Que legal. Aí, não, a gente prepara em casa, Então eu já sabia que aquilo ali eu não ia. Mas tem uma coisa lá que eu amei, goiaba.
Como assim, goiaba? Tem goiaba para tudo quanto é lado. É tá. como se fosse no Brasil. Caramba, goiaba, não sabia. Goiaba. Tem todas as frutas que tem, assim, nos países tropicais, tem lá. Tem lá. Imagina. Então, assim, essa foi a parte que eu gostei mais, mas das comidas de rua. A Índia é muito famosa por essa comida de rua bem suja, né? É que na Índia eu queria até ir, porque é muito perto, porque como eu estava ali em Punjab, para ir para a Índia, era muito próximo. Mas fronteira. Só que eles não são amigos, eles não se dão, são inimigos, né? Histórico, eles não são amiguinho, né? Aí eles falaram assim, e eles já avisam que mulheres para não viajar sozinha para a Índia, né? A Índia é perigosa. Tem essa cultura machista e bem ruim, né? Uma coisa que eu achei assim muito, porque aqui no Japão é a mesma coisa, que você vai para lugar aqui no Japão, tá cheio de estrangeiros, só estrangeiro mesmo, né? Sim. Lá no aeroporto do Paquistão, parecia que eu estava na China. Só chinês passeando. Só chinês. Impressionante, chinês está tudo que é lado passeando agora, né? Mas ali é porque como são países coligados, né? E faz muito negócio. Fronteira, né? Sim. Então, mas tinha muito chinês. Eu falei, gente, parece que eu tô Paquistão, o brasileiro não sabe, mas tem uma população gigantesca, né? Se não me engano, é o dobro do Brasil, quase. Se não for, quase ou não, acho que é o dobro do Brasil, né? É que tem alguns países, como assim... o Canadá, que eles imigram bastante. Canadá, né? Portugal. Vai para a Europa bastante também. Portugal, vai para a Europa. Espanha. Aqui tem também, né? Aqui tem bastante. Eles mexem muito com... Se não for de comida de carê, né? É mais indiano e Nepal, né? Que mexe. Mas acho que é mais os Nepal que mexem, né? Mas o Paquistão mexe muito com carro. Aqui. Eles pegam maquinário, carro, tudo que é motor japonês, manda tudo para lá. O bom é que lá, você sabe que, assim, não sei como funciona no Brasil ou nos outros países, mas lá carro tem um valor, assim, gigantesco, mesmo um carro velho. Sim. Né? Aqui não tem nada, Isso, né? por isso que eles vêm fazer negócio aqui. Eles pegam todos esses carros que não valem nada, e principalmente carro motor a diesel, caminhonete, motor de caminhão, motor de... Essas coisas é bem valioso para eles. Muito caro. Eu falei, gente, mas como que esse carro vale 1 milhão? Esse carro 1 milhão, mas caramba. E no Japão era lixo, né? É lixo, porque... Eles compram... É lógico que agora tem um valor, né? O mercado de carro usado aqui aumentou muito, mas, sei lá, 10, 20, 30 anos atrás, eles aproveitaram muito essa parte. Voltando para o lado da comida, você tem vontade de colocar outro restaurante, assim, para funcionar, assim, de segunda a segunda? Olha, é muito difícil falar sobre isso. Acho que eu trabalhei tanto na época do restaurante, mas tanto que eu falo, são muitos anos, 7 dias por semana. Então é muito. Eu sempre brinquei que acabou com todos os meus casamentos porque eu trabalhava demais. Eu ainda tô, né? Eu pretendo pegar a folga agora e começar a folgar mais. Mas dá uma desacelerada. A parte da vida particular realmente me atrapalhou muito, né? Eu esqueci já o que é um hobby, sabe? Eu esqueci o que é ter um... Uma vez vieram... Eu parei para pensar uma vez que um rapaz perguntou para mim: que carro que você gosta, cara? Tem um carro dos seus sonhos? Assim, eu nem tinha. Eu falei, eu nem sei o que você tá falando, porque eu nem almejo isso, assim, sabe? Só trabalho, para que eu vou querer ter um carro, né? Então... Eu acho que nessa parte aí, acho que eu trabalhei tanto assim que a única coisa que eu queria hoje era ter uma segurança de poder trabalhar menos. E eu acho que eu já tenho, só que eu tô viciado nisso, sabe? Porque aqui no Japão vicia, não vicia? Eu acho que o medo é tanto, acho que foi tanta dificuldade. Olha, são 12, 13 anos, né? Isso com o negócio. Passou por todos, foi um pouquinho depois do tsunami, então já estava em crise. Aí depois vieram várias crises, né? Crise de aumento de imposto, crise... Cara, eu esqueci agora, mas a cada 2 anos, mais ou menos, dava uma crise forte no Japão. E aí a pandemia foi a maior de todas. Então, quer dizer, eu passei tanto perrengue que eu sempre tenho medo, assim, pé atrás. Por mais que as coisas estão indo bem, eu sempre estou lá pensando daqui a 1, 2 anos na frente para, assim, qualquer problema que aconteça, eu já estou preparado. Já está preparado. Eu acho que eu tenho que dar uma desacelerada realmente agora, porque eu tô... Finalmente, hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, então não depende de mim estar ali 24 horas, sabe?
Apesar de eu estar aqui 24 horas aqui, atendendo cliente, ou cuidando das coisas, mas não é aquele negócio de eu ter... As pessoas me chamavam para ir num churrasco, por exemplo. Você não ia, né? Eu nunca fui, tipo, do lado da praia aqui, eu nunca fui esquiar, por exemplo, até hoje. 25 anos no Japão. Porque só trabalhava. Nunca tinha tempo, assim. Talvez não é uma coisa que eu queira muito também, né? Porque se você fizesse, você teria arrumado um jeitinho, hoje não, né? hoje eu tô assim, eu pego o carro, ontem mesmo eu tava na Nagoya assistindo o Rising, que é a luta livre, acho que japonesa, que uma amiga japonesa tem um amigo que ia lutar e me chamou, quer dizer, antigamente eu nem aceitava convite nenhum, porque eu não podia. Como que eu vou estar num domingo, no dia principal, onde a minha maior fonte de renda é o sábado e o domingo, eu não podia. E quando eu tinha uma folga um pouquinho melhor, durante a semana, não estava todo mundo trabalhando. Então, churrasco, aniversário. Eu tenho um afilhado que ele deve ter hoje, se eu tenho 12 anos, ele deve ter 13, 14 anos de idade. Nunca fui no aniversário dele, eu devo ter ido visitar ele umas 3, 4 vezes, ele mora em Hamamatsu, aqui do lado. Quer dizer, todo aniversário de amigos, de parentes, eu nunca posso ir, né? Agora você vai poder. Agora eu tô indo, agora sim, eu tenho um pessoal que trabalha, eu sei que essa equipe dá conta e se eu não estiver ali hoje, tudo bem, né? Tanto que hoje a gente está aqui conversando, se eu sair daqui e der tempo, eu tô pensando em pescar, por exemplo, que minha mulher quer ir pescar, eu não tinha essa chance, assim, né? Talvez eu seja um pouco dramático do jeito que eu falo. Eu poderia, às vezes, abrir mão e falar, olha, não, hoje eu não quero saber, não vou trabalhar, mas eu nunca fiz isso. Mas entendeu? É compreensível, sabe por quê? Porque quando a gente trabalha para nós, é diferente do que você trabalhar para os outros. Você trabalha para os outros, você sabe que no final do mês, os dias que você trabalhou, o dinheiro tá ali, tá certinho na sua conta. Mas quando você trabalha para você, você precisa disso. Precisa. Então, eu sei o que é isso, porque eu já fiz muito essa loucura de trabalhar muito, de atender muito, de começar às 7 da manhã e ir até às 7 da noite, e às vezes ainda virar e fazer monte de coisa. Imagina, o seu negócio, né? Você atende pessoas. Você pega um dia e fala, vou chutar o pó da barraca, eu tenho 4 agendamentos, eu vou falar para meus clientes que se dane. Então, você não faz, é uma coisa que é impossível a gente fazer, né? A gente tem que ser muito cara de pau para quem trabalha por conta, deixar o cliente na mão nesse sentido, entendeu? Eu acho que não é que a gente... parece muito exagerado do jeito que eu falo, mas é nessa situação, né? Foram 10 anos que eu fiquei com a clínica, tanto aqui em Toyohashi quanto lá em Toyota. Se eu quisesse me divertir, sabe o que eu fazia? A gente saía daqui, eu ia para Toyota, porque tinha um apartamento lá em Toyota, e aí eu convidava as pessoas para ir para o apartamento, só que era muito cansativo, porque elas iam embora tipo meia-noite, 1h, 3h, 4h da manhã. No fim de semana, outro dia eles estavam de folga. Dormindo, e eu tinha que dormir 1, 2 horas e acordar de manhã já trabalhar. Para atender. Mas isso foi muito cansativo ao ponto de eu falar, não aguento mais. Então, mas imagina isso acarretado alguns anos, né? É uma coisa bem difícil, né? Muito, muito, muito. Estraga a saúde, estraga um monte de coisa, né? Por quê? Porque o que aconteceu? Eu não conseguia fazer uma dieta, eu não conseguia ter uma alimentação, porque não adianta ninguém falar rotina que uma pessoa não existe. Não existe. Porque eu não tinha um horário para comer. Quando eu comia qualquer coisa porque eu estava com fome, e quando se juntava à noite, brasileiro aqui no Japão se junta para quê? Para comer e beber, né? Então, você junta para comer e beber. Uma trouxe uma torta, outra trouxe isso, aqui, você come. E aí o negócio vai aumentando. Aí você vai ser o chato que vai falar assim, não, amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas está todo mundo de folga, a gente nunca se vê. Isso aconteceu muito comigo, principalmente porque tem o comércio. Então, de repente, aparece um amigo no horário comercial normal. Só que aí fecha, na época eu fechava às 11 da noite. Acho que não teve um dia que eu fechei antes das 2 da manhã. Porque sempre aparece alguém que chega em cima da hora. Aí das 11 vai para meia-noite, na hora que esse está indo embora, chega outro. E quando aparecem os seus amigos, é no fim de semana, eles não vão vir no dia que eles estão trabalhando, eles vão vir no sábado para passar pro domingo. E aí é nessa hora que a pessoa que não tiver há 2, 3 anos quer matar todas as saudades do mundo. Só que o que acontece? Todo dia tinha alguém, entende? Então, no outro dia você tem que abrir de ressaca. Nossa, imagina lidar com o público, você não pode estar com cara feia, né? E acho que esse negócio de
fingir que tá tudo bem, acho que atrapalha muito a mente da gente, né? Atrapalha, Eu senti isso, né? Chega uma hora que pra sorrir, me doía, assim, sabe? Eu falava, eu acho que eu tô indo pra um lado que não tá muito legal, assim, né? Não tá muito saudável isso, né? Não, porque isso aconteceu muito comigo ao ponto de eu não conseguir dormir. Aí o seu corpo vai inchando, né? Vai inchando e você fala, e aí você precisa de energia. Eu vou procurar, aonde que eu vou procurar energia? Na comida. Aí eu comia. Minha desculpa é essa. Não, agora você pode ter mais desculpa, né? A sua desculpa é essa, né? Não, mas é uma verdade, né? Acho que tá cansado. Tem gente que acho que tem os dois, né? Você tá cansado, acaba comendo para procurar uma energia a mais, e tem gente que é o contrário, né? Que aí não consegue comer, né? Infelizmente eu sou o que come, né? Mas é verdade, você sente cansaço, é o negócio da insulina, né? Você ingere alguma coisa para te dar um pico, só que aí aquilo daqui a meia hora vai cair, você precisa de mais um pouco. Precisa de mais um pouco. E olha, hoje com todas as regalias comparado com minha vida como era antes, hoje eu tenho mais tempo, tenho tudo, e até hoje eu não consegui uma rotina. Uma rotina de eu dormir em tal hora e acordar tal hora, eu já paguei academia, não fui nenhuma vez, quer dizer, eu tenho mais tempo do que antes, mas eu ainda não consegui adequar o meu dia a dia, e eu tenho uma dificuldade muito grande para dormir. Hoje eu tenho um acompanhamento na clínica do sono, eu uso uma máscara, uma máquina para dormir, um tal do CPAP, né, uma máquina que fica soprando dentro do nariz. Uma coisa bem ruim, né? Porque por mais que hoje eu consiga uma situação melhor, assim, de ter mais tempo, já está afetado minha saúde. Já tá afetado. Hoje, e não é por causa do restaurante. Também, é lógico, agravou mais por causa do meu negócio. Mas já vem da época da fábrica. Eu trabalhei 13 anos fazendo nicotai, né? Trabalha de dia e de noite. Sabe como que é, né? No Japão. Não dormia direito, né? Ninguém dorme, porque eu acho que eu não sei, eu li pouca coisa que eu li sobre esse negócio de sono. Um ser humano normal demora 20 dias para se adaptar a um horário. Então, se você trabalha uma semana de dia, aí na outra você vai para a noite, você precisa de uns 20 dias para adequar o seu corpo, o seu organismo naquele horário. Só que de 7 dias você já muda de novo. Então, ao longo de 13 anos, eu já tinha problema de insônia e tudo mais, né? Nossa, aí o negócio próprio piorou. Negócio próprio. Eu tenho esse negócio assim, é chato, que nem eu vou viajar hoje, eu preciso levar minha maquininha. Porque eu já não consigo dormir sem, entende? Caramba! É um negócio bem... ronca tanto que é a apneia que fala, né? Não é nem ronco, você para de respirar no meio do sono, assim, né? Você trava a garganta, assim. Né? É lógico que a obesidade piora um pouquinho, né? Tanto que teve uma época, aí, uns 2 anos atrás, que eu emagreci bem e eu tava dormindo bem melhor, né? Mas é o que eu falo, né? Antes eu tinha desculpa que eu tinha que trabalhar demais, não sei o quê. Eu ainda continuo trabalhando muito, mas ainda não consegui me adaptar. Mas agora, se a sua esposa for malhar, você vai malhar também, né? Sim, então. Ela vai me ajudar a entrar nesse... Acho que desde que a gente começou a sair, eu já falava sobre isso. Olha, a primeira coisa que eu preciso não é nem trabalho, dinheiro, é ajustar essa parte da saúde. Porque do jeito que tá, até quando que eu vou durar, entendeu? Eu acho que é o mais importante. Eu acho bem interessante, como você falou assim, a parte do casamento, que você foi para o Brasil. É um amor de almas? Olha, depois de tantos anos, né? Que eu falei até brincando, né? O meu negócio acabou com muito relacionamento, porque eu não tinha tempo mesmo. Foi muito diferente, assim, né? E no início eu não acreditava, pela diferença de idade também, né? Muito grande, né? Que a gente tem. Mas foi uma coisa bem diferente, assim, depois de tantos anos de experiência de vida, vamos dizer, né? Até meio sem esperança, né? Você fala, eu não acredito mais nesse... Não dá certo, comigo não teve jeito, eu vou ter que ficar sozinho mesmo. Nossa, eu estou na melhor fase da minha vida nesse sentido. Isso é bom, né? Sem dúvida nenhuma, assim. Por mais que no começo, né, teve aquele choque, né? Principalmente por isso, né? Pela diferença assim da idade, mas é impressionante que tá 24 horas por dia grudado, porque a gente trabalha junto e mora junto, e desde agosto do ano passado que eu vim para o Japão, eu acabei voltando por causa dela, né? E até hoje a gente não briga, não teve uma briga assim, né? A gente não teve um dia assim, pode ter uma discussãozinha assim bem boba,
mas não teve nenhuma briga, assim. Eu acho muito assustador isso até, né? Não é possível que eu passei a minha vida inteira tendo problema com briga de relacionamento e hoje em dia tá tão bom que fica até com medo, assim, né? Sabe aquele negócio quando esbola demais? O santo desconfia. Mas você sabe a gente se dá muito bem, assim, realmente, independente da diferença de idade, a gente se dá muito bem, um companheirismo muito legal, assim, sabe? Isso é legal. É que aqui também, é que a gente fala assim, e aqui no Japão, mas aqui no Japão, você concorda que lá no Brasil, uma pessoa quando ela entra na tua vida, isso voltando assim, psicologicamente vendo, tá? Lá eles têm vida, eles respiram, eles têm um horário de trabalhar, mas tem um horário de voltar para casa. E tem um outro costume, outros valores. Outro jeito de viver. Outro jeito de viver. Então, são pessoas que estão preparadas para o novo entrar na vida delas. Então, acostumada com, sabe, vai se adequar, ela vai tá ali entrando na sua vida e na sua rotina, mas ela não vai entrar como um choque, ela vai se moldar. Uma novidade, né? É uma novidade, ela vai se moldar, porque não tinha pensado nisso, porque para ela também é muito novo, né? Sim. Agora você vê um relacionamento aqui no Japão. Aí você pergunta para a pessoa, né? Que você vai para a pessoa fala: não, porque lá na minha fábrica tá muito fraco, não tá tendo zangueô. Infelizmente é verdade. Isso, ou quando tem muito zangueô. Não, porque eu tenho que fazer 2 horas. Não, porque o chefe confia muito em mim. Não, porque eu sou muito bom. Não, porque eu sou não sei o quê. Então, é outro tipo de conversa. Aí, quando chega de segunda a sexta, 2, 3 horas de zangueô, ou até mais, ou até menos. Chega no sábado, tá tudo bonitinho. Teve uma época aqui que eu morava de frente para aquela quitanda lá do Iwata Dante. Kanemaru. Sim. Então, eu gostava muito de observar. Eu ficava ali do meu apartamento, às vezes eu observava, que sabe? Legal. Por quê? Chegava na semana, não tinha ninguém. Mas quando chegava final de semana, era uma coisa muito surreal. Brasileiro, tudo ali, né? Você viu os casalzinhos andando tudo de mão dada indo fazer compra. Sim. E aquilo, as mulheres, elas estavam bonitas, elas se esticavam todas, porque elas estavam fazendo compra. Aí eu olhava aquilo. Aí um dia encontrei com uma outra moça. Isso já era no final do domingo à tarde. Ela já estava reclamando do marido para a mulher. Eu falei, gente, é só questão do final de semana. Se encontram, se dão bem, faz amor e depois o negócio acaba. Depois volta a rotina. Volta a rotina, tudo cansativa de novo. Eu acho que é o estilo de vida. Ninguém está preparado para vir enfrentar uma fábrica. Eu acho que por mais que você trabalhou numa fábrica no Brasil, aqui o sistema é diferente. O primeiro mês, primeiro 6 meses, primeiro ano, acho que é novidade. Eu trabalhei 4 anos na Suzuki. Eu não me imagino trabalhando na Suzuki de Kosai ali. Todo mundo sabe o quanto é puxado lá. A única coisa que era bom é que eu tinha 40 quilômetros que hoje, assim, sabe? Porque ali é academia o dia inteiro. Mas eu falo assim, no primeiro ano era até legal, assim. Eu era jovem, era um negócio... Mas só que vai passando o tempo, fica muito maçante, né? Trabalhar com aquele, né? Mesma coisa, todo dia, repetitivo. Então você imagina um casal, que o homem e a mulher principalmente, que ela tem o serviço de casa, tudo filho, tudo mais. Passa 1 ano, 2, 3, 4, já fica difícil. A gente tem famílias aqui com 30 anos. Nossa, muito difícil. E por isso que existe muita separação, eu acredito. Muito. Acaba que o problema financeiro, estresse na fábrica, no trabalho... Só que o que acontece? O pessoal se separa, aí todo mundo que já está separado começa a fazer casal novo, só que já vem com problemas anteriores. Já vem com problemas. Então, chega uma hora que nada dá certo, nada encaixa, né? E já vem com as malinhas, né? Já está preparado. Você começa um relacionamento já pensando que quando acabar, já vou fazer outra coisa. Já está preparando você. Já tá preparado. É engraçado, assim, é triste de rir disso, mas é uma realidade, triste aqui que tem. Acontece mesmo, né? Tem. E eu acho que realmente... né? E o mais triste, que não é só isso. Existe casamentos de pessoas aqui dentro do Japão que estão há 10 anos, 15 anos... Que já está separado, morando junto, casa, sim. Porque não consegue, para morar separado, aí aumenta muito a despesa. Então acaba ficando junto justamente por isso. Mas muitas vezes são separados por vergonha de falar que está separado. Na família lá no Brasil, você fala? Pode ou ser. Mesmo dos amigos daqui. Então é aquela coisa bem oculta
que fica, mas aí o marido tá é doente. pior ainda. O marido tá doente, a mulher tá doente e os filhos são doentes. Por quê? Porque os filhos pegam tudo aquilo dentro de casa. Psicologicamente tá tudo doente, porque ninguém vive. Você vai viver 10 anos, 15 anos, 7 anos dentro da mesma casa separada de uma pessoa. Você vai falar pior que ainda se tiver que fingir para os outros que tá tudo bem. Nossa. Que acho que aí que deve ser o pior mesmo, né? O negócio é bem na frente dos outros tá sorrindo, tá tudo bem, chega em casa e os filhos estão vendo que não é a verdade, aquilo não existe, né? Não, e olha que é triste, mas a gente podia fazer alguma coisa para melhorar isso, né? Podia. Assim, não sei o que pode ser feito, mas eu acho que se fosse trabalhado de anos para cá, né, do início que os brasileiros chegaram no Japão, se fosse feita uma educação financeira, para evitar o choque cultural, eu acho que foi muito desleixado nesse ponto. As próprias fábricas que pegavam mão de obra deveriam ter se importado com isso, porque isso acarretou um monte de problema para todo mundo. Mas você está aqui há tantos anos, você já reparou que quando você vai, eu convivo muito com estrangeiro, você já reparou que a maioria dos lugares tem tudo em espanhol, em português, em inglês, mas a comunidade brasileira aqui no Japão, os que vieram primeiro, eles sentem vergonha de ser brasileiro e eles acham que são até japoneses, hoje, né? mas não são. Tem muito tem isso. Tem ainda. Então, tem muito aqui, a falta da união, eles não fizeram com que os brasileiros fossem fortes. Pode ser, é verdade, né? Eles não acreditaram na união, né? Do que adianta trabalhar nessa comunidade que não se ajuda, né? Que não se ajuda. Pode ser porque também. Não tem. Você vê que a maioria dos lugares, a maioria das coisas, elas não têm português. Elas têm nos outros idiomas. Sim. Não, mas o que você fala, o órgão público? Não, pelo menos aqui nessa região, tudo é português, tudo aqui, tem, né? Tudo tem, mas poderia ter muito mais. É verdade, né? Nas outras províncias não tem mesmo, né? Poderia ter muito mais, poderia ter, assim, sabe, uma comunidade mais forte, algo que seja mais voltado, porque aqui eu vejo muita gente falando em prol da comunidade, mas não é em prol da comunidade, é em prol deles mesmos, porque assim, não é. O negócio é bem complicado, né? Aí que volta aquela primeira conversa do mexer com internet, mexer com... Entra muito disso no meio. Entra, aí né? você vê que tem alguma segunda intenção em muita coisa, que você... Eu pensava, eu não estou ganhando nada com isso, né? Na época do podcast. Eu estou gastando com isso. Eu gastei 3 milhões de ienes. Lógico, demorou, assim, a longo prazo, mas gastei um dinheiro que eu não tinha. Eu fui gastando, e recebi aquelas ajudas do governo na época que estava parado, e acabava investindo nisso. Quer dizer, eu vou mexer com um monte de dinheiro para gasto meu tempo, gasto meu dinheiro, e aí eu vou ligar a minha imagem numa coisa que eu acho errado, só para fazer o social, e aí acabou que meio que atrapalhou na parte de eu não sei explicar. Tudo, né? Porque não era o seu... Não, network. Né? Network é na parte do geral, mas assim, tem ali um meio ali, tá meio entrelaçado um negócio assim que ou você aceita as condições e entra no meio do barco ou fica de fora. Ou fica de fora, né? Não. Mas eu acredito que assim, que se você voltar pro seu canal falando de comida, eu acho que o negócio vai virar. Falando das tábuas. Então, mas isso eu posso usar hoje, né? Por exemplo, eu tenho lá meu perfil do Instagram, que eu falo TikTok, eu tenho que começar a usar, mas eu posso ter conteúdo desse jeito, né? A gente vê direto, assim, eu, por exemplo, na minha bolha, né? Porque tudo em rede social é uma bolha, né? Cada um tem a sua. Aparece muita coisa sobre gastronomia, então eu preciso de vídeo para engajar meu negócio. Posso falar sobre qualquer coisa. E eu posso fazer esse tipo de vídeo, ensinando, olha, esse negócio aqui, o pessoal talvez não saiba, mas 2 vezes por ano a gente é obrigado a ir numa palestra, né, que mexe com comida, pelo menos a lei o Hokkaido Toihashi é assim, 2 vezes por ano a gente assiste uma palestra, fica bem ali na frente da prefeitura, tem um teatro ali na frente, bonitão, e todo mundo vai lá e dorme, porque quem trabalha com comida tá cansado e a gente, sabe, você acaba fazendo entre almoço e janta, tem que assistir 1 hora de palestra, o pessoal acaba dormindo, né? No começo eu ficava assistindo assim, mas depois eu já relaxei também, porque todo mundo tá cansado ali, mas você acaba ouvindo a mesma coisa.
Mas lá eles sempre falam, contaminação cruzada. Esse ano morreu 5 pessoas porque comeu baiacu, porque aqui tem aquele fugo, né, o peixe sashimi, daquele peixe que enche, ele tem um veneno. Então, por ser um peixe meio perigoso se comer, ele virou uma coisa meio exótica, meio uma iguaria. Então, tipo, o pessoal vai comer ele só para falar que comeu, porque é perigoso. Só que acaba acontecendo acidente, o sushi man ele errar, e aí o veneno espalha na carne e acaba matando uma pessoa, né? Carne crua de boi, por exemplo, né? O japonês adora comer fígado com, como que eles chamam? Com óleo de gergelim. Ai, me fugiu o nome agora. E aí vai no yakiniku e aí em vez de assar a carne, vai lá e come cru, aí morre. Então eles ensinam tudo isso aí. Então, essas coisas não que eu estudei numa faculdade, mas eu já é do meu dia a dia. Mas morre mesmo você comer cru? Sim, principalmente hoje em dia, se não me engano, você pode vender qualquer coisa menos carne de boi crua aqui no Japão. Pelo menos em Toyohashi, a última palestra que eu vi, era o único que era proibido. Você não pode comer de jeito... Você pode comer até vender porco cru, não sei se pode, mas a regra é carne de gyu, niku, nama é proibido aqui, né? Então, se alguém for comer no seu estabelecimento e morrer, você vai ser responsabilizado. Né? O negócio é bem sério. Quer dizer, é lógico, de 130 milhões de pessoas, acidentes acontecem e acabam morrendo, sei lá, 10, 20 pessoas por ano. Mas é sempre pela mesma coisa. É o tal do fugo, que tem o veneno. Eu já comi, não tem gosto de nada, só tem gosto de ponzo com cebolinha, porque as coisas que você põe nele acaba dando sabor, né? Esse corte tá bem fininho, né? É caro pra caramba e não tem gosto de nada. E é a carne de boi crua, que eu tenho o japonês teimoso, que chega no yakiniku, aí ele pega a carne, em vez de assar a carne, quer comer cru, sabe? Aí aquela carne às vezes tá com algum problema e acaba dando um acidente fatal, né? Bem fatal. Então, aí eu posso usar, né, essas coisas. Você fala, voltar com o canal do YouTube, mas acho que isso aí já seria melhor pro próprio Instagram e TikTok, né? O YouTube acho que é o negócio mais... Como eu já fui do ramo da conversa, e dá pra ver que eu falo pra caramba, né? No começo dos programas, o pessoal comentava lá, você tá entrevistando, você não para de falar, né? Eu acho que eu só me vejo no YouTube nesse sentido, assim, de conversa, não sei se é podcast ou entrevista, ou sei lá, falar, não de fazer algum tipo de... Eu pensei em vlog, eu cheguei a fazer esse negócio de vlog, né? Vai viajar, leva a câmera, faz uns... Cheguei a fazer em Okinawa e foi uma decepção, porque ficou maravilhoso, a edição, tudo, e na hora de que eu soltei, o engajamento não tinha nenhum. Sabe, eu achei que ia estourar, né? Falei, tô meio cansando um pouco de podcast, eu vou fazer uns vídeos. A edição ficou maravilhosa, assim, o conteúdo talvez não foi muito bem planejado, mas a edição ficou muito legal, assim, e não teve engajamento, aí me deu uma desanimada, né? Agora, esse negócio de se falar sobre comida, acho que tem que ser mais na parte do ramo da comida ali, do meu negócio, em rede social, tipo Facebook mesmo, Instagram, acho que combina mais. Não sei, o meu canal tá lá, entendeu? Acho que uma hora eu vou pegar ele de novo. Eu recebo uma merrequinha. A cada 3 meses acho que acumula um pouquinho de dinheiro e cai na minha conta. Eu sei porque lá na caderneta tá escrito Google, né? Então, quando era monetizado, caía todo mês. Agora tá tão fraquinho que demora, aí tem que acumular uma merrequinha e vai caindo, pinga uns 6, 7 mil ienes, assim, a cada 3 meses. Então eu falo assim, nossa, ainda existe esse negócio, o canal tá lá. Tipo assim, eu postei um short esse tempo aí, deu não sei quantos mil, assim. Falei, olha que legal, né? Tem, saudade, gringo, quando você vai voltar, né? Vira e mexe. Chega gente conversando sobre isso, né? Mas não é falta de vontade, é falta de tempo mesmo, né? De tempo. Mas agora você vai encontrar esse tempo. Será? Vamos ver. Espero que sim, né? Gringo, deixa eu te perguntar, uma curiosidade. Vamos supor, se a pessoa quiser pegar lá no seu restaurante, ela quiser, se ela encomendar um bentozinho, 2 bentozinhos, você manda ou não manda? Manda também, só que aí o bentô o frete vai ficar mais caro que a comida, né? Enviar, né? Tá. Eu trabalho com pacotes, então a pessoa pega um pacote, ela vai ter uma vantagem lá no pacote, desconto nos pratos, e a partir do pacote seria 42, mas agora o pacote com 30 misturas tá com frete grátis também. Então você pode pedir que o frete não fica por minha conta, né? Se a pessoa pede um prato, o valor do frete vai ser mais caro que o prato. Que é o prato. Agora, se ela for lá buscar lá na loja, aí ela não vai pagar nada.
de frete, né? Então ela pode comprar um só para experimentar, se quiser. Ah, que legal. Sabe o que eu percebi nesse ramo? Tem muita gente com medo de comprar, porque não é uma coisa que você compra uma marmita, chega em casa, ai, não gostei, perdi dinheiro, perdi meu tempo. Eu acho que a pior decepção do ser humano é quando você come mal. Você vai para comer fora, ou vai comer na rua, ou compra comida pronta, e você come e fala, nossa, além de gastar dinheiro, eu podia ter aproveitado esse tempo para comer uma coisa boa e acabei comendo mal. Imagina você comprar comida para o mês todo e é ruim. Eu acho que deve ser muito triste, assim, né? Gente, olha, eu, por experiência própria, eu fui lá e, assim, comemos e é uma delícia! Muito bom! Eu tinha um lema no restaurante, quando a pessoa entrava e falava assim, como funciona? Eu falava, se não gostar, não paga. Era meu lema, assim, era uma brincadeira que é uma verdade, assim, né? Se a pessoa comesse lá e falasse que não gostou e tal, a gente trocava o prato ou devolvia o dinheiro. Nunca aconteceu, felizmente, né? Ainda bem, né? Porque você nunca pegou ninguém maldoso, né? Então, acho que mesmo que a pessoa queria ser maldosa, tinha uns que ainda brincavam assim, cara, eu juro que eu ia falar que tava ruim só para não pagar, mas não tem como, tava gostoso, né? Agora, na marmita congelada, na medida do possível, quando eu converso muito no atendimento, eu falo, olha, muita gente vem e fala, olha, eu tenho medo porque eu já gastei, comprei uma vez, comprei duas vezes, comprei em tal lugar e joguei dinheiro fora. E aí eu brinco, falo, ó, no restaurante o lema era que se não gostar não paga, então aqui continua o mesmo esquema. Então você não vai ter risco, né? Você vai comprar, se você não gostar eu te devolvo o seu dinheiro. Coincidentemente aconteceu, há 2 semanas atrás uma pessoa reclamou assim, mas reclamou bem feio assim na internet, assim, numas propagandas que estão lá patrocinadas. E eu nunca vi, assim, reclamando, assim, porque uma coisa, nunca ninguém chegou, não é que eu tô, sabe, querendo falar, mas nunca ninguém chegou e falou, olha, não gostei, né? Talvez quem não gosta nunca falou, né? Pode ser isso. É impossível a gente agradar 100% das pessoas. Com certeza. Mas a pessoa chegou assim, é horroroso, a comida horrível, parece que a pessoa que cozinha com preguiça, ela falou umas coisas muito pesadas, aquilo me deixou mal pra caramba, sabe? Foi a primeira vez em tantos anos trabalhando na gastronomia que alguém reclama desse jeito. E aí eu falei com o marido dela depois, tá? No final eu insisti e devolvi até o dinheiro. Então eu falo, olha, eu acho que vai virar uma regra, era do restaurante, então vai virar uma regra para cá também. Eu acho que a pessoa estava com uma má intenção por outros motivos, não é possível que a caixa inteira, ela comentou lá, falou que comeu, não teve um prato que se salvou, sabe? Não existe. Se na mesma postagem tem um monte de gente falando bem, como que a pessoa vai falar que estava tudo ruim? Mas, se ela tem um paladar diferente de todos os outros... Então, até para ela, a regra persistiu. Se você não gostou, você pelo menos não vai perder o seu dinheiro. E fiz o estorno do dinheiro, pronto. Eu tô com consciência tranquila, entendeu? Aí eu falaria para ela, agora você escreve lá na postagem que eu te devolvi o seu dinheiro. Não, eu acho que, na verdade, eu fiquei de ocultar esse comentário, só que tá lá, sabe? Só que é uma postagem, assim, eu deixo muitas propagandas, né? Hoje eu tenho um pessoal que trabalha com marketing para mim. Então são muitas postagens, às vezes a mesma, como fala, a mesma imagem, só que ela tem vários jeitos de aparecer. Eu tenho umas que tem muito comentário, assim. É impressionante que é muito legal a parte que todo mundo elogiando. Justo essa tava sem comentário. Assim, era só ela comentando. E eu deixei lá, só que nem eu acho mais, né? Eu vou procurar, não sei se ela pagou. Às vezes eu deixei lá porque, de qualquer forma, é a verdade, né? Tipo assim, não é possível que todo mundo fala bem, então tem que ter alguém falando mal. Eu só acho que ela exagerou um pouco. Não é possível que ela odiou tudo. Não é... Ela reclamou assim... você tem que pôr uma cebola aí, pelo menos, um alho, uma cebola, né? Eu falei, a gente não trabalha com tempero químico, sazon, quinor. Eu trabalho com cebola e alho. Todo mundo fala, minha comida é muito boa, não tem nada demais. Cebola e alho fresco, tipo assim, à vontade, né? Então, quer dizer, eu mexo com meia tonelada de cebola por mês. Então, falar que a minha comida não tem cebola, acho que é meio estranho. Eu acho que é mais fácil a pessoa reclamar que tem cebola demais, sabe? Mas, na verdade, gringo, eu acredito que não seja isso. Na verdade, é a própria insatisfação da própria pessoa. Por quê? Porque eu vejo assim,
Eu conheço pessoas que não gostam de comer fora, Sim. mas elas têm o prazer de cozinhar para elas mesmas. Sim, sim, sim. Então, eu acredito que quando a pessoa não está satisfeita com ela tem qualquer coisa vai ser ruim, né? Qualquer coisa vai ser Ou ruim. ela pegou um Covid e disse que no paladar muda, né? Muda também. Mas eu já passo. É que aquilo me chocou e realmente não pode, né? Por que 100 pessoas estão elogiando um que fala mal me deixou tão mal? Porque foi a primeira vez. Mas não deveria, porque ó, naquela velha história, se tem uma árvore que ela tá dando fruto, todo mundo quer jogar pedra para o fruto cair, não quer? Sim. Então, se estão te jogando pedra, é porque o negócio é muito bom, né? Então, é que eu falo assim, é muito raro, se todo mundo fala que tá tudo muito bem, a pessoa pode falar, olha, eu não gostei. Perfeito, não gostei, já é questão de paladar. Agora falar que é horroroso, que nenhum prato compensou, aí eu acho que tem uma segunda intenção, tem uma tá tendo algum problema assim, ou ela vende comida também, ou ela tem um amigo dela que faz o mesmo negócio, eu cheguei a pensar nisso, sabe? Mas o que eu fiz? O dinheiro foi pago com cartão de crédito, foi fácil, estorno o dinheiro, pronto. Eu nem pedi a comida de volta, assim, sabe? Tipo assim, manda pra mim o que sobrou que eu te devolvo o dinheiro. Não, pode comer tudo e ainda fica com o dinheiro. É lógico, se todo mundo pensar na maldade, eu vou quebrar, né? Se todo mundo fizer isso. Todo mundo compra e fala, não gostei, devolve meu dinheiro, eu quebro. Eu acho que não sei nem porque eu tô falando isso, mas é que foi uma curiosidade. Depois de 13 anos, 12, 13 anos, foi a primeira vez que aconteceu. Mas é que, na verdade, existem as pessoas maldosas, né? Existem as pessoas, assim, que não... Que não tá bem no dia delas e elas acham que tem Eu que acho que foi isso mesmo, porque ela no comentário ali, a gente ficava discutindo não, né? Eu sempre com toda a educação do mundo, por favor, eu quero resolver isso, nem que precisar devolver o dinheiro, eu posso mandar outra comida para você e tal. E aí ela sumia e voltava, ela falava, não, desculpa que eu tava no que aqui, e não deu para responder, e aí continuava a conversa, ela sumia de novo, aí depois eu consegui encontrar o marido dela, aí eu conversei com ele, ele falou, olha, acabei de acordar, tô de aqui, eu nem sei o que tá acontecendo, entendeu? Vou falar com ela e tal, depois aí eles conversaram entre eles e eles aceitaram a devolução do dinheiro. E na hora que eles aceitaram a devolução do dinheiro, não é uma questão financeira. Era uma coisa que eu estava me sentindo muito mal de ter fazer a pessoa gastar dinheiro e ela se arrependeu, eu não ia deixar de jeito nenhum uma pessoa nesse... talvez eu não consiga satisfazer o paladar dela, mas também não vou te dar prejuízo financeiro. Acho que esse foi meu pensamento, sabe? Sim, mas assim, na verdade eu acredito que a pessoa não tá bem com ela, porque geralmente a pessoa, quando ela não tá bem com ela faz esse tipo de coisa. Tava na linha ali brigando com alguém, acho que ela foi comer, já desceu meio torta a comida. Aí já foi lá e já Aí ela falou assim, uma carne lá que não sei o que, eu falei, carne... Realmente, a costela, que eu não sei se você come a costela. Foi, uma delícia. Olha, é bom, eu sei que é bom, só que em tantos quilos de costela, tonelada que a gente assa, uma parte ou outra pode ser que fica mais durinha, porque é carne assada, né? E aí eu comentei sobre isso, eu escrevi para ela, olha, a carne assada realmente é costela com mandioca, ela falou, né? E aí, ela reclamou de vários pratos. Aí eu falei, a costela com mandioca... Foi o que eu mais amei. Então, engraçado que é o que o pessoal mais gosta, ela falou que não, é que não vende tanto a costela, porque ele fica num número, assim, eu tenho 40 pratos. Eu deixo ele escondido porque o custo dele é quase, o lucro dele é quase zero, o custo dele é muito alto. Então se eu vender só esse prato, não anda. Então eu deixo ele ali, a pessoa quer, troca e põe a costela ali. Aí eu falei, olha, pode ser que na hora de assar ali, realmente um pedaço fica duro. Ela falou, não, mas não era carne assada, era carne cozida. Eu falei, mas peraí, costela com mandioca cozida é a vaca atolada. Ela falou, é essa aí mesmo. Aí eu mandei a foto do marmita da vaca atolada. Eu falei, curiosamente, é o prato número 1, é o prato que mais a gente vende, sabe? Eu falei, caramba, você não gostou do prato que mais a gente vende? Então realmente nunca vou conseguir satisfazer seu paladar, entendeu? Não vai. E ela mesma falou, não precisa devolver dinheiro, só tô falando. Acho que ela se arrependeu depois. Porque ela começou a falar assim, olha, pode apagar os comentários, se eu te ofendi, se eu fui muito dura, me desculpa, mas eu só quero que você tome mais cuidado para não prejudicar os seus clientes. Começou a falar de um jeito... Acho que ela percebeu que ela foi muito dura, sabe? Você sabe que, assim, acontecem umas coisas que as pessoas, elas têm...
eu aprendi no decorrer da vida que, tipo assim, se a pessoa chega e fala pra mim assim, ó, você tem que tomar cuidado com aquela pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, não, eu tenho que tomar cuidado com você. ela, com você, porque é você que tá mandando eu tomar cuidado com a pessoa, porque não é isso. Mas aqui tem muito isso, né? Porque se ela não gostou, você tem que tomar cuidado quem é ela para falar para uma pessoa que vende para 100 pessoas. Então, pra você ver como me afetou até hoje, né? Eu tô falando só disso, só que eu não falo que 2, 3 vezes por dia chega feedback falando bem. De bem, de comida. E eu tô assim, ignorando todo mundo que tá me fazendo bem para focar. Mas sabe por que eu tô acho que nesse assunto? Porque até agora eu não consegui, de tantos anos que foi a primeira vez que aconteceu, e eu acho que precisava acontecer, para eu falar assim, realmente é impossível você agradar todo mundo. Mas olha, eu quero que saibam que eu tento. Por mais que é mais difícil, eu tento. Você tenta. Isso é o mais importante. A perfeição é impossível. Falam que é impossível ser perfeito, mas falando de futebol, o Tele Santana, um técnico de futebol antigo, ele falava assim, ser perfeito é impossível, mas dá para chegar perto. Dá para chegar perto. Tudo bem, talvez você não consiga ser perfeito, mas dá para chegar pertinho do que é. E eu faço isso no meu trabalho, porque eu dependo disso, né? Eu já tenho meus problemas, falam que eu sou meio autista, meus amigos brincam, você é meio esquisito dentro da cabeça, mas eu já sou meio assim, né? Meio assim, e aí no trabalho, acho que eu sou. Eu já fazia isso quando trabalhava para os outros, né? Então, quando eu trabalhava para os outros, eu sempre fazia tudo do melhor jeito possível. Não por puxar o saco, eu acho que eu sou assim, de fazer um negócio, tem que fazer bem feito. E vou fazer pro meu negócio, acho que eu não vou caprichar, não é possível, né? Mas eu acredito que isso foi só uma... Você precisava desabafar, você precisava falar. Mas assim, se você olhar que de 100, uma não gostou... Tá tudo bem. Tá ótimo, né? Tá sim, ótimo. sim. O paladar dela que é ruim, não é essa comida que é ruim. Sim, sim. Na verdade, acho que realmente a pessoa tava com algum problema. Porque assim, aí ela achou o quê? É aqui que eu achei que eu vou reclamar. Eu vou soltar os meus... E isso é muito triste, porque hoje em dia as pessoas elas estão tão na defensiva que quando você chega para elas para conversar... Ontem, no evento, a gente chegava, as pessoas... Tinha gente que saía correndo. Quando você ia conversar? Quando você ia falar... Mas que não queria aparecer no vídeo. Você me dá uma entrevista, mas você vai me filmar? Eu falei, vou. Não quero aparecer, não quero aparecer. Mas olha, hoje tá bem mais do que antigamente. Acho que antigamente era pior, não era? Porque ninguém estava acostumado a ser filmado, né? Hoje em dia tá muito normal, né? Todo lugar que você vai, tá todo mundo se... Não era... há 10 anos atrás não era estranho uma pessoa na rua assim, com o telefone assim? Sim, com certeza. Hoje em dia é normal, né? Hoje em dia é normal. Eu acho que esse bloqueio muita gente tem. Principalmente o descendente japonês, que já é introvertido, sei lá, né? Verdade. Gringo, e como é que faz para estar encomendando os seus produtos? Deixa aí pro pessoal. Hoje eu tenho um site que está voando, né? Eu já tenho um site há alguns anos, mas eu tinha alguns problemas. Hoje está resolvido. Lógico que a gente está ajustando ele, que só está há 2 meses no ar. gringourmet.jp. É só isso. Entrando no site, tem o WhatsApp, tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, tem milhares de canais para entrar em contato. Tem o Linktree, né? O Linktree meu é bom que está lá. Loja do Brasil, porque tem lá em São Bernardo, no Brasil, tem a loja. Tem aqui no Japão e tem até o YouTube no meio, que ali o Linktree, ele linka todos os seus links, né? Sim. Eu nem sabia disso, eu tô aprendendo agora, tá? Mas o site agora tá voando, assim, ele tá muito legal, tá muito simples de mexer, profissionais mesmo estão fazendo, entendeu? A parte de design, tudo. Então, gringourmet.jp, você já entrou ali, já se vira, é bem simples, já tem um monte de botão ali. Precisa de suporte, aperta aqui, já cai no WhatsApp, você tá... E para quem não sabe, 3, 4 pessoas mexem nesse número, porque a gente está durante a hora do serviço, tem vários aparelhos ali que a gente já faz atendimento. Mas a grande maioria sou eu, porque principalmente fora da hora comercial, eu mesmo atendo. Às vezes a pessoa, gringo, é você mesmo que tá falando? Sabe? É engraçado isso aí, né? E sim, sou eu. Eu tenho vários clientes cadastrados no site, quanto no celular. E muitos eu conheço pelo nome, às vezes nunca vi na vida, e já conversa há tantos anos, né? Que legal. Mas eu precisava automatizar, por isso que eu fiz um investimento bem legal aí na parte de site, vai ter tudo
atendimento automático, porque senão eu não vivo, né? Eu passo 24 horas. Não, tem que viver. Agora hoje eu consegui uma clientela, né? Isso. Tem que namorar, eu tenho que ter tempo. Toda hora eu me pego, né? Com esse vício, né? Porque chegou na hora acaba o serviço, que não acabou, mas sobe, toma um banho, come, e de repente já tá ali no celular, sabe? Aí eu olho pro lado, putz, de novo, tô trabalhando aqui, né? Tu tá trabalhando, né? Não. Eu tô com um relacionamento legal, já faz 1 ano e pouco. A gente já casou no papel, vai casar agora a gente vai fazer uma festa estilo japonês no hotel aqui no Ramanaco, no Vila Ramanaco. E aí eu tô pensando, né? Realmente, talvez eu não tenha cuidado, né, dessa parte. Então hoje né, por ela, eu vou mudar. Tem que mudar, né? Tem que mudar. Que é o que importa, né? No final de tudo é o que importa, né? Gringo, o nosso podcast, ele é o Pulo da Gata Segredo Revelado. Eu vou te perguntar 2 segredos que você possa revelar. Segredos que possa revelar? Porque às vezes tem segredo que a gente faz, a gente sozinho, mas a gente pode revelar para o mundo, né? Caramba! Então, eu acho que minha vida é tão livre-aberta, né? Eu acho que não tem nada que Mas tá, o que eu tenho que fazer? Tá, contar. Eu queria 2. Eu queria um do Gringo como homem. O que você faz? Algum hábito, alguma coisa que você tem assim de diferente que ninguém sabe que você faça no seu dia a dia, que poderia fazer a diferença na vida das pessoas? Nossa, que difícil. Difícil? Um hábito meu... É que minha vida é tão livre-aberto, assim, eu falo tudo tão aberto. Todo mundo briga comigo que eu sou assim, sabe? Você não pode falar tudo. Todos os seus planos você já fala... Se você fala o seu plano, vai dar errado porque os outros vão fazer olho gordo. Eu nunca liguei pra isso, sabe? O que eu tenho que vai ajudar os outros? Coragem. Então, acho que eu... Coragem? Eu acho que eu não demonstro que sou uma pessoa cheia de coragem. Eu sempre sou bem na minha, mas eu não tenho medo de nada. Assim, eu invento um negócio, eu vou fazer e acaba dando certo. Acho que porque eu não penso que vai dar errado. Eu acho que eu inventei agora. Inventei não, veio na cabeça agora. Tá porque é o coragem. E como empreendedor? Porque você tem uma história bonita. Não desistir? Não desistir, certeza absoluta. Não fala que o brasileiro nunca desiste? Apesar que eu nasci na Argentina, não sei se você sabe. Eu nasci em um país, fui criado em outro e hoje eu estou no Japão, né? Mas eu não desistir, a prova viva sou eu agora, viu? Não desistir. Né? O negócio estava no final, já não tinha para onde ir, eu tinha uma grande desculpa para parar, né? Uma pandemia, né? Não era uma coisa normal, né? Sim, com certeza. Acabou com vários negócios, né? Principalmente no ramo de gastronomia, assim. E eu não desisti, no final tá indo muito bem. Eu acho que não desistir. Isso é importante. Isso é importante. Na parte para você trabalhar para você mesmo, se você pensa que tá na dúvida, que quer fazer aquilo, é melhor nem começar, então. Melhor nem começar, né? Porque se você sabe o que você vai fazer, você não vai desistir, né? Eu só não sei se tem alguma coisa que eu errei nesse meio tempo, foi dedicar muito só para isso e esquecer da vida pessoal. Né? Isso sim, não que eu me arrependo, mas eu aprendi isso, né? Com certeza. Eu escapei bem dessa. Esse segredo eu fiquei meio assim agora. Gringo, se eu te convidar para voltar novamente depois do seu casamento, você Pode ser. Olha, muito obrigada. A gente combinou meia horinha, acho que passou bem de meia hora. Né? Passou. Coitada, ela está desesperada. Pode sim, claro. Tá. Muito obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Né? Você obrigado. Entra lá, curte e compartilha o nosso canal. Isso me ensinaram, você sempre tem que falar. Entra, curte e compartilha o nosso canal, nos segue para mais. A gente vai descobrir um pouco. A próxima vez que eu trouxer o Gringo aqui, eu quero fazer umas perguntas. Você chegou a morar na Argentina? Sim, eu nasci na Argentina e fui criado lá. Então, gente... Eu aprendi a falar português, na verdade. Minha primeira língua, né? Língua materna que fala? É espanhol, né? Eu aprendi a falar o português. Então a gente vai perguntar muita coisa de lá para ele e a gente vai falar para ele se ele pode dar algumas dicas de comida. Isso eu entendo. Muito legal. Isso eu entendo bem. Gringo, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito legal.
Foi muito bom mesmo. Gostado. Isso mesmo. E vai voltar, né? Sim, claro. Eu tô aqui perto. Eu já aprendi o caminho. Ah, então tá bom.